Fala nação rubro-negro. O clima esquentou depois do empate do Flamengo com o Los Angeles e junto com isso uma movimentação intensa nas redes sociais. Torcedores começaram uma campanha forte pedindo a contratação de Thiago Almada. E olha, esse movimento tem uma razão importante. O Lyon, clube francês que detém o passe do jogador, foi oficialmente rebaixado por problemas financeiros. Isso ligou o alerta na torcida do Mengão, que vê agora uma oportunidade única para tentar trazer o craque argentino. A questão é: será que o Flamengo vai conseguir? Vamos começar pela partida de ontem. Flamengo e Los Angeles empataram em 1-1 num jogo em que o Mengão teve amplo domínio. Foram 66% de posse de bola e 19 finalizações. A bola insistiu em não entrar. Foram 4 bolas na trave, 2 do Arrascaeta, uma do Pedro e outra do Danilo. Em especial aquela do Pedro talvez nem fosse validada porque o goleiro já estava no chão. Mas a verdade é que o time martelou, teve volume, teve presença ofensiva, mas não conseguiu transformar isso em gol. E aí o torcedor ficou com aquele gosto amargo na boca. Esse empate acabou tirando do Flamengo a chance de fechar a primeira fase do Super Mundial com 100% de aproveitamento. Se tivesse vencido, poderia ser o único a conseguir isso caso Juventus e Manchester City ficassem no empate. Mas não rolou. O time, no entanto, ainda garantiu uma premiação importante. Pelo empate levou cerca de $1 milhão, algo em torno de R$5 milhões. Somando com os outros prêmios das vitórias anteriores e da classificação para a próxima fase, o total já chega na casa dos R$27 milhões. E tem mais pela frente, especialmente se passar pelo Bayern de Munique. E é aí que entra outra história que tá bombando. Um jogador do próprio Bayern de Munique teria pedido para jogar contra o Flamengo. Isso mostra o tamanho que o Mengão alcançou nesse torneio. O duelo está marcado e vai ser daqueles de arrepiar. Flamengo contra Bayern de Munique, uma pedreira, mas também uma chance de ouro para continuar avançando e, claro, faturando mais grana. Agora voltando ao Thiago Almada. Desde que foi anunciado o rebaixamento do Lyon, a torcida do Flamengo não parou mais. Mensagem atrás de mensagem pedindo para o clube ir atrás do jogador. O argumento é simples: o Lyon está quebrado, financeiramente fragilizado e talvez aceite negociar por um valor menor. Almada é jovem, tem talento e já mostrou sua qualidade tanto no Botafogo quanto na Europa. Só que não é tão simples assim. Primeiro, o Flamengo precisa convencer o jogador a voltar ao futebol brasileiro. Quando foi para o Botafogo, Almada sabia que ficaria só 6 meses antes de ir para o Lyon. O sonho dele sempre foi a Europa. Agora, para vir ao Flamengo seria uma situação diferente. Ele teria que abrir mão pelo menos por um tempo dessa trajetória europeia. Seria preciso uma conversa boa, um projeto convincente e, claro, uma proposta financeiramente interessante. E depois tem o John Textor, dono do Lyon e do Botafogo. Ele é quem manda no passe do jogador e não deve liberar o craque por qualquer trocado. Almada tem mercado, tem valor alto e o investimento seria pesado. Mas diante da crise no clube francês pode ser uma janela interessante para o Flamengo agir. A questão é: vale a pena fazer esse esforço agora? O clube tem caixa, tem ambição e pode estar diante de uma oportunidade rara. Se conseguir trazer Almada, ganha em qualidade técnica e ainda manda um recado forte para o mercado. É o tipo de contratação que empolga a torcida e reforça o elenco em um momento decisivo da temporada. E aí, se você fosse o dirigente do Mengão, tentaria essa contratação, aproveitaria o momento delicado do Lyon e iria com tudo para cima do Almada. A torcida já deu o recado, agora a bola está com a diretoria. Vamos ver quais serão os próximos passos do Flamengo nessa história. E olha que essa não é a primeira vez que o nome do Thiago Almada aparece ligado ao Flamengo. Desde que ele surgiu com destaque no futebol sul-americano, principalmente jogando na Argentina, muitos já viam nele um perfil ideal para o estilo ofensivo do Flamengo. Habilidoso, rápido e inteligente com a bola nos pés, ele é daqueles meias modernos que sabem tanto criar quanto finalizar. E num time que já conta com nomes como Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro, imagina só o que o Almada poderia agregar. Seria um reforço de peso não só para o elenco, mas para o próprio projeto esportivo do clube, que nos últimos anos tem se firmado como um dos maiores do continente. Mas o desafio está longe de ser pequeno. O Lyon pode estar fragilizado, mas isso não significa que vai abrir mão fácil de um dos seus ativos mais valiosos. E além disso, a concorrência.
Almada tem mercado, tem vitrine e qualquer clube europeu de médio porte com caixa pode fazer uma proposta que financeiramente supere a do Flamengo. É por isso que se o Mengão quiser mesmo trazer o jogador vai ter que agir com inteligência. Não basta só oferecer dinheiro. Tem que mostrar projeto, mostrar onde o jogador se encaixa, que ele terá protagonismo, visibilidade e que o Flamengo pode ser sim um trampolim de volta ao futebol europeu, mas agora com mais bagagem, com mais rodagem, com mais peso. E convenhamos, jogar no Flamengo hoje é uma vitrine gigantesca. A mídia cobre tudo, os jogos são transmitidos para o mundo inteiro e o nível de exigência é altíssimo. Quem brilha no Flamengo tá automaticamente com os olhos da Europa em cima. Foi assim com Vinícius Júnior, com Lucas Paquetá, com Gerson, com Bruno Henrique em certo momento e tantos outros que cresceram de produção jogando com o manto rubro-negro. Para o Almada poderia ser uma escolha estratégica. Vem e arrebenta por 1 ou 2 anos, ganha títulos, entra no radar das seleções e depois volta para o velho continente com um status ainda mais elevado. Agora não dá para falar só de mercado. Tem o lado emocional também. A torcida do Flamengo está pilhada com essa ideia e isso tem um peso enorme. O engajamento da nação é um combustível poderosíssimo. Quando o torcedor abraça uma ideia, ele pressiona, ele cobra, ele vibra e a diretoria sabe disso. Basta lembrar como foi com a volta do Gerson, com o desejo pelo retorno do Jorge Jesus ou até mesmo na insistência por Gabigol lá atrás. A torcida tem voz e quando ela se manifesta em massa é impossível ignorar. Essa mobilização em torno do Almada mostra que existe um desejo coletivo de ver o Flamengo ainda mais forte, ainda mais competitivo, com nomes de peso no elenco. E falando em peso, o próximo confronto do Flamengo no Super Mundial é contra o Bayern de Munique. Um teste de fogo, talvez o maior desde o início da temporada. O time alemão não vem numa de suas melhores fases, é verdade, mas ainda assim é o Bayern. É tradição, é camisa pesada, é elenco recheado de estrelas. O jogo promete ser equilibrado, intenso e decidido nos detalhes. É o tipo de partida em que craques fazem a diferença. E é justamente por isso que reforços como Almada são tão importantes. Em jogos assim não basta ter volume de jogo. É preciso ter jogadores que decidam, que façam algo diferente, que tirem da cartola uma jogada genial quando o jogo está truncado. Ontem contra o Los Angeles o Flamengo teve posse, teve pressão, mas faltou esse detalhe, esse toque final. Faltou aquele lance de brilho, aquele jogador que faz o inesperado. Arrascaeta tentou, Pedro lutou, Bruno Henrique buscou, mas a bola simplesmente não quis entrar. E isso é futebol. Tem dias em que o time faz tudo certo, mas a bola não colabora. Agora não é hora de crise, não é hora de caça às bruxas. É hora de união, de apoio, de foco total no Bayern. Esse é o espírito que tem que estar no vestiário, na comissão técnica, na torcida. Aliás, vale destacar que mesmo com o empate o Flamengo fez uma ótima campanha nessa fase de grupos. Foram 2 vitórias e um empate com bom desempenho e controle nos jogos. Isso dá confiança para o que vem pela frente. Claro, o adversário agora é mais forte, mais técnico, mais acostumado com grandes confrontos. Mas o Flamengo também é. Esse time tem casca, tem experiência, tem jogadores que já decidiram finais de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro. Ninguém ali é novato. E isso conta muito numa hora decisiva como essa. Agora, se tem uma coisa que pode desequilibrar positivamente é o apoio da torcida. Mesmo jogando fora do país, o Flamengo leva multidões. Os gritos de Mengo ecoam em qualquer estádio. E isso mexe com o emocional dos jogadores, dá aquele gás extra nos minutos finais quando o cansaço aperta. O torcedor rubro-negro é diferenciado. E pode ter certeza, se o Flamengo passar pelo Bayern, vai entrar com ainda mais moral nas próximas fases. E aí, meu amigo, tudo pode acontecer. Já pensou em uma semifinal contra o Paris Saint-Germain ou até mesmo um duelo com o Inter Miami do Messi? Seriam confrontos históricos e o Flamengo estaria em condições de brigar de igual para igual. Por isso é hora de pensar grande. E pensar grande passa também por reforçar o elenco. Thiago Almada pode ser esse nome que eleva o patamar. E se a diretoria conseguir avançar nessa negociação, mesmo que ainda esteja distante de se concretizar, já mostra uma ambição que a torcida tanto cobra. Porque não adianta apenas competir. O Flamengo hoje tem que mirar no topo, tem que jogar para ser campeão, para ser o melhor. O torcedor já entendeu isso.
Falta agora o clube mostrar mais uma vez que está disposto a investir pesado para alcançar esse objetivo. E olha, essa janela de transferências promete. Com a crise no Lyon, outros nomes podem surgir. Outros clubes também estão atentos, mas o Flamengo tem uma vantagem que pouca gente tem: ele oferece visibilidade, títulos e uma torcida que abraça. Isso muitas vezes vale mais do que alguns milhões a mais na conta. Quando o jogador sente que pode fazer história, ele vem. E fazer história no Flamengo é diferente. É entrar para uma galeria de ídolos eternos, é ser lembrado por gerações, é marcar o nome no clube mais popular do Brasil. Agora é aguardar os próximos capítulos. Será que a diretoria vai dar esse passo? Será que o Flamengo vai se mexer nos bastidores? Será que Almada vai topar essa mudança de rumo na carreira? Tudo ainda é incerto, mas o que não dá para negar é que o assunto está quente, está no radar da torcida e pode ganhar força a qualquer momento. Até lá a missão é clara: foco total no Bayern. Porque se passar deles, o sonho do título do Super Mundial fica ainda mais real. O time precisa entrar ligado sem desperdiçar as chances que aparecerem. Ontem contra o Los Angeles o Flamengo produziu muito, mas não teve o capricho final. Contra o Bayern não dá para perder tantas oportunidades. É jogo de gente grande, de decisão de bola na rede. E é nessa hora que os grandes aparecem. Então que os nossos craques estejam inspirados, que a bola entre, que a estrela do Mengão brilhe. Porque a nação quer, a nação acredita e o mundo inteiro vai estar assistindo. E se vier Almada nessa história toda, aí sim o Flamengo entra ainda mais forte pro restante da temporada. Vamos ficar ligados, porque novidades podem surgir a qualquer momento. O mercado está se mexendo e o Mengão pode ser protagonista mais uma vez. Fiquem ligados, porque essa novela ainda vai dar o que falar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A recente comparação entre os elencos do Flamengo e do Los Angeles Futebol Clube, LAFC, baseada nos dados do site Transfermarkt, expôs uma disparidade econômica impressionante entre os dois clubes, que vai muito além dos gramados. Enquanto o Flamengo tem seu plantel avaliado em 221,35 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 1,4 bilhão de reais, o LAFC figura com um valor de mercado de 46 milhões de euros. Cerca de 289 milhões de reais. Esse abismo de mais de 1,1 bilhão de reais entre as avaliações dos elencos demonstra claramente o cenário distinto de investimento e estrutura entre as equipes, refletindo diretamente na capacidade técnica, experiência e profundidade dos seus jogadores. O Flamengo, um dos gigantes do futebol sul-americano, há anos vem investindo pesado em seu elenco, apostando em atletas de alto nível, tanto nacionais quanto estrangeiros. Essa valorização se traduz em um time que combina tradição, talento e um apelo comercial que impulsiona contratos vantajosos e parcerias lucrativas. Por outro lado, o LAFC, representante emergente da Major League Soccer, MLS, tem mostrado crescimento expressivo, mas ainda está longe de alcançar a magnitude financeira e técnica dos clubes brasileiros mais tradicionais. Seu plantel mais modesto, porém promissor, traduz uma liga em desenvolvimento que busca seu espaço no cenário mundial. Essa diferença substancial entre as equipes serve como pano de fundo para uma disputa esportiva que vai além do confronto direto em campo. O investimento milionário no Flamengo cria expectativas elevadas de desempenho, enquanto o LAFC aposta na ousadia e no espírito de superação para tentar equilibrar forças diante de um adversário de peso. A tensão entre tradição e crescimento, experiência e novidade, riqueza consolidada e investimento em potencial é o que dá a esse encontro um tempero especial, alimentando o debate sobre o futuro do futebol nas Américas. Mais do que um simples confronto entre dois times, a comparação revela um reflexo das realidades econômicas e esportivas distintas dos continentes. O Flamengo representa a força consolidada do futebol sul-americano, com sua história e sua capacidade de atrair talentos e investidores. Já o LAFC simboliza a nova onda da MLS, que mesmo com limitações orçamentárias ainda mostra ambição e crescimento constantes, buscando se firmar em um mercado competitivo. Assim, a disparidade financeira entre Flamengo e LAFC não apenas evidencia a diferença de potencial dos elencos, mas também reforça o desafio que times da MLS enfrentam para competir em igualdade com clubes tradicionais da América do Sul.
É uma narrativa que ultrapassa números e gerações de jogadores, marcando um capítulo importante na trajetória das duas equipes e no panorama do futebol continental. A expectativa para os próximos encontros é que, independentemente das cifras, a paixão pelo jogo e a luta dentro de campo continuem garantindo espetáculo e emoção para os torcedores. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!